amados, nós vamos continuar depois da pausa de uma semana que a gente fez, na qual nessa pausa nós tivemos o privilégio de ouvir o pastor Marcelo Ferreira, nosso irmão amado, pastor também na Serpentes Viana. Nós vamos seguir viagem nesta série de mensagens, não é, de título Deus é a Luz, na qual nós estamos a caminhar expositivamente por toda a primeira carta de João. Então nós vamos hoje vamos seguir viagem e estacionar na passagem do segundo capítulo da primeira carta de João, do versículo 20 ao versículo 23. A passagem na qual nós hoje nos vamos debruçar fica na primeira carta de João, primeira de João, capítulo de número 2, dos versículos 20 ao versículo de número 23. Então, de fazermos a leitura e a exposição da palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Pai de amor, nós somos gratos e te agradecemos amanhã. Te agradecemos o teres-nos trazido aqui em paz e em segurança, Senhor Deus. Te agradecemos, pois sabemos que podemos deixar todos os problemas da semana lá fora, Senhor, e estar aqui com corações abertos na Tua presença, derramando-nos na Tua presença, abrindo o nosso coração, Te falando tudo o que sentimos, tudo o que queremos e aquilo que ansiamos e buscamos diante da Tua face, Pai de amor. Mas acima de tudo, nós temos o privilégio de Te adorar, de Te louvar, de Te engrandecer, Senhor. Pois verdadeiramente o culto, e este culto é e tem de ser para Ti. Senhor Deus, que estejas a receber este culto diante da Tua face, então, como um cheiro suave, que venha trazer agrado ao Teu coração. Que o nosso foco esteja em Ti e que Tu sejas aquele que é magnificado também através da pregação da Tua palavra. Senhor, que Tu estejas a dirigir, Senhor, os meus passos, que estejas a dirigir as minhas palavras, para que aquilo que seja pregado no dia de hoje não sejam artifícios ou eloquência humana ou filosofias humanas, mas sim seja a Tua palavra. Senhor, continua e faz-te presente aqui no nosso meio, de forma que nós Te possamos sentir aqui connosco e ter a plena e concreta certeza que estás no meio de nós. Tudo isto nós Te pedimos, tudo isto nós Te agradecemos, no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, amados, 1 de João 2, 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então até aqui a palavra do Senhor. Então no versículo 20 nos diz o quê? Ora, vós tendes a unção da parte do Santo e todos tendes conhecimento. Amados, este aqui é um tema que eu tenho percebido que ao longo dos últimos anos tem gerado alguma polémica, na minha ótica, desnecessária no seio do Senhor. E vocês perguntam, mas qual polémica? Então, a saber, esta história da unção. O que é a unção? Perguntariam os irmãos.
Mas em vez de eu vos dizer aquilo que é a opinião de líderes do meio evangélico, eu chamaria a atenção àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Pois ela é que é o nosso único manual e regra de fé e de prática. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, tem tudo o que nós precisamos de saber, crer e fazer para alcançar a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E como tal, é a palavra do Senhor que determina o que cremos e o que sabemos no tocante às coisas de Deus. Ora, o conceito de unção está diretamente associado ao símbolo do Antigo Testamento, que era o óleo da unção. Creio que quem já leu as Escrituras, quem já leu o Antigo Testamento, ou pelo menos algumas passagens e tem algum conhecimento, já ouviu falar num tal de óleo da unção. O óleo da unção não era meramente azeite, não era meramente um óleo vegetal, mas, por exemplo, nós poderíamos ir à passagem de Êxodo 30, de 31 e 33, para ver o que é que nos fala lá que este óleo da unção era. E neste caso peço auxílio também para nos ajudarem com esta passagem. Então diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 30, 31. E falarás aos israelitas: este será para mim o óleo sagrado para as unções, através de todas as vossas gerações. Não será usado para ungir o corpo de outro homem, nem fareis outro de composição semelhante. Ele é sagrado e será sagrado para vós. Quem vier a compor um óleo como este, ou com ele ungir um homem comum, será eliminado do seu povo. Ora, este óleo era nada mais, nada menos. Nós também poderíamos, já agora posso citar, para se quiserem tomar nota, citar que também em Êxodo 37, 29 vai voltar a ser falado sobre o mesmo e explicado, Levítico 8:11 e Números 4:16. Isto era um perfume especial. Porque quando nós estamos a falar em óleo, e neste óleo em particular, nós ao ler as passagens percebemos de que estava de um perfume especial e único, que não poderia ser copiado sob pena de morte. Ou seja, quem copiasse ou tentasse copiar, inclusive, aquele óleo, seria morto. Tal era o grau de importância, de quão sagrado era considerado, digamos assim, aquele óleo. Mas não esqueçamos que, para nós percebermos um bocadinho melhor, enquanto os perfumes atualmente são feitos à base de quê? Qual é que é a base principal dos perfumes? Sabem? Álcool. Os perfumes atualmente, a nossa base, a base de praticamente a esmagadora maioria dos perfumes que nós vamos comprar, acima de tudo aqueles que são de spray, a base desses perfumes atualmente é de álcool. Álcool etílico ou outro tipo de álcool. Porque é a base na qual vão ser colocadas todas as outras fragrâncias. E é como fosse o líquido que transporta e que faz aderir aquela fragrância a nós. Então, agora, os nossos perfumes são feitos com base em álcool. Antigamente, era feito com base em óleo. Azeite. Azeite em particular, ou outra combinação de óleos vegetais. E nesses óleos, nesse azeite, é que eram colocados todas as ervas aromáticas e especiarias que davam o aroma daquela fragrância. Então, quando nós estamos a falar de óleo da unção, é exatamente a mesma coisa que estarmos a dizer. O perfume da unção. Não é não estamos a falar de azeite, meramente. Não estamos a falar de um óleo qualquer, meramente. Estamos a falar de um perfume, especificamente. Então, por sua vez, era um perfume que era exclusivo. Era um perfume exclusivo que só algumas pessoas poderiam usar. Então, vamos fazer a pergunta: quem é que eram as únicas pessoas que poderiam utilizar este perfume? Os sacerdotes e os reis. Eram os únicos que poderiam utilizar este perfume. Era um perfume especial, não é? E sagrado, que só os sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote, e
os reis também eram ungidos especialmente com este óleo. Por sua vez, também, nós falando em utensílios, todos os utensílios do templo, também, acima de tudo aqueles que eram utilizados na Arca da Aliança e nos sacrifícios, eram também ungidos com aquele óleo, significando que eles estavam separados, santificados para o Senhor. Ora, por sua vez, como também de chamar a atenção, nós podemos encontrar o respaldo bíblico para esta afirmação de que os reis também eram ungidos, por exemplo, com base naquilo que o próprio salmista diz no Salmo 89, versículo 20. No Salmo 89, versículo 20, nós encontramos a passagem que diz que o Senhor ungiu Davi com o seu óleo santo, ou com o seu santo óleo. É mais uma passagem para nos dar respaldo bíblico para isso. E vocês estão assim a olhar para mim, mas porquê que o pastor está a falar de perfumes, a falar de fragrâncias? O que é que isto tem uma coisa a ver com a outra? Bem, este perfume, este óleo da unção, este perfume da unção, tinha um significado e um símbolo muito peculiar, particular e importante. E por isso é que ele não podia ser copiado nem aplicado a torto e a direito. Este óleo simbolizava a presença do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa que era ungida. Ele, como que era uma marca de que aquela pessoa tinha sido escolhida por Deus e separada. Ok. Obrigado. Dá. Então era um símbolo de que este óleo tinha sido apartada e tinha sido escolhida por Deus para uma tarefa. Seja a tarefa de ser sacerdote, não é, do Deus Altíssimo, ministrando no meio do povo, ou sendo o sumo sacerdote, ou sendo o rei ungido, literalmente ungido por Deus, escolhido por Deus, não é, ratificado com a presença de Deus sobre a vida dele, para toda a tarefa que ele tinha a desempenhar. Então, novamente, nós temos que perceber esta questão de que quando estamos a falar do óleo da unção, o perfume da unção, estamos a falar deste perfume que só os sacerdotes e os reis poderiam utilizar, que simbolizava o Espírito Santo de Deus sobre a vida daquela pessoa. Bem, por sua vez, é interessante nós pensarmos de que quando nós estamos a falar em duas palavras muito interessantes e que nós também podemos, já agora, se podias colocar o slide, não é? O primeiro slide para nos ajudar também a memorizar. Pronto, como eu aqui tenho, primeiro slide para memorizarem, óleo de unção é diferente de um simples óleo. Óleo de unção é diferente é diferente de azeite, mas o óleo de unção era um perfume especial e exclusivo, feito à base em azeite, ou feito à base de azeite misturado com ervas aromáticas e especiarias que Deus explicou, tintim por tintim, o que é que era para ser colocado, e só um grupo específico de pessoas até que podiam saber para que não fosse, não é, copiado aquele aroma. Segundo slide, é muito interessante nós também percebermos de que, não é, quando nós estamos a falar em unção, estamos a falar, não é, com este símbolo da presença do Espírito Santo. Estamos a falar com a marca do Espírito Santo de Deus. E é muito interessante quando nós vamos estudar um bocadinho as palavras. Nós passamos a vida a ouvir a palavra Messias. Temos até pessoas que estão com o nome de Messias. Mas às vezes não nos atentamos para o significado do nome. Messias é a palavra hebraica que significa o ungido de Deus. Quando nós falamos que os hebreus estavam à espera do Messias, do seu Messias, eles estavam à espera de um homem que ia ser que era o ungido de Deus. É interessante nós até pensarmos que eles não estavam à espera que fosse o próprio Deus que viesse ter com eles. Eles estavam à espera que ia ser um grande líder, um libertador, que ia ter esta marca de rei,
esta marca de sacerdote, esta marca de escolhido de Deus para guiar e libertar o povo, ia estar sobre a vida dele. Então, era esta a expectativa dos hebreus, era esta a expectativa dos israelitas, digamos assim. Então, não esqueçamos que Messias significa ungido de Deus. Por sua vez, no Novo Testamento, quando nós chegamos ao Novo Testamento, pouco se fala até deste termo Messias, mas há um outro termo, agora no grego, que foi a língua que foi utilizada para escrever o Novo Testamento. Encontramos uma palavra que não é semelhante. É a mesma palavra. É exatamente a mesma palavra, só que no grego, que é a palavra Cristo. A palavra Cristo não é o sobrenome do Senhor Jesus. A palavra Cristo é um título que significa, em grego, ungido de Deus. Então, quando no Novo Testamento começam a chamar a Jesus do Cristo, é o reconhecimento de que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus que haveria de vir. Era aquele que tinha sido escolhido por Deus para vir. Mal eles sabiam, isto antes de Jesus se revelar e se apresentar como tal, que ele era o próprio Deus ali no meio deles. Então ele não só tinha a presença de Deus e ministrava por meio da presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mas ele era o próprio Deus, Deus o Filho, ali também sobre a forma de homem no meio deles. Então, por sua vez, falar em Messias ou falar em Cristo, estamos a falar exatamente no mesmo título para o Senhor Jesus. Então, agora há algumas coisas então para termos atenção em relação a isto. Porque toda esta história de unção, de perfumes e não sei o quê, e que isto simbolizava o Espírito Santo, a presença de Deus. Porquê todas estas interessantes? Algumas coisas então a termos em atenção em relação a isto. Número 1, é muito interessante que os profetas não eram ungidos com este óleo. Isto quer dizer que os profetas não tinham a presença do Espírito Santo sobre a vida deles? Claro, eles eram escolhidos diretamente por Deus. Era Deus que levantava os profetas diretamente, que ia dizer, olha Isaías, tu vais lá e vais pregar esta mensagem. Mas é interessante que não era simbolicamente um cargo, então não era ninguém que o ia investir, era o próprio Deus que chegava, era o próprio Deus que escolhia aquela pessoa e dizia, olha, esta é a minha mensagem, vai entregar a minha mensagem a este povo. Então, quando estamos a falar, se vocês podem pesquisar e podem ler todos os profetas do Antigo Testamento, não era ninguém que o ia investir e ia escolher e ia dizer, olha, você vai, porque você é, digamos assim, ungido. Era o próprio Deus que escolhia e enviava. Segundo aspecto muito interessante. No Novo Testamento, na Igreja de Cristo, e agora é algo que nós precisamos de ter mais atenção e de começar a refletir, na Igreja de Cristo, quem são os sacerdotes? Os sacerdotes somos nós. Somos nós. E vamos ler então esta passagem de Apocalipse, Apocalipse 1, 5 e 6. O que é que nos diz esta passagem de Apocalipse 1, 5 e 6? Novamente, porque como eu disse, não é para ser questão de opinião, mas é questão de ser a palavra de Deus. O que é que diz Apocalipse 1, 5 e 6? E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Lembram-se o que é que aconteceu quando Jesus na cruz expirou e entregou o seu espírito ao véu do templo? Lembram-se o que é que aconteceu? O véu rasgou-se de alto a baixo. O que é que aquele véu separava? Separava o lugar chamado lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos, em que só o sumo sacerdote podia entrar uma
uma vez ao ano, depois dele fazer sacrifícios para simbolizar o perdão dos seus próprios pecados, e separava da parte santa onde os demais sacerdotes poderiam estar e entrar e fazer sacrifícios em prol do povo. Mas só os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham esta possibilidade, esta permissão de ir à presença de Deus. E agora? Todos os cristãos são eles sacerdotes de si próprios, digamos assim, e todos têm a possibilidade, a regalia, a honra de ir diretamente a Deus. E quem é que é o nosso sumo sacerdote? Jesus. O Senhor Jesus Cristo, segundo inclusive nos diz a carta aos Hebreus, diz que Ele é o sumo sacerdote de toda esta quantidade enorme de sacerdotes. Depois, terceiro ponto. Quem, então, no segundo o Novo Testamento, são os ungidos de Deus? Somos todos nós. Todo cristão, todo salvo e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo é um ungido de Deus. Todos nós somos sacerdotes marcados com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E isto que é algo, isto não é pólvora, isto não é nada de novo, não é nenhuma revelação, mas é algo que é tão simples, tão claro nas Escrituras e tem sido motivo de tanta polémica no meio evangélico. E honestamente, por causa de eu ter esta consciência de que todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, todos nós somos ungidos de Deus, é que eu confesso que eu fico chateado, que eu fico literalmente irritado, quando eu vejo que pastores ou líderes religiosos, muitas vezes mal intencionados, ao serem criticados, ao lhes serem apontados as falhas, a resposta que eles dão é o quê? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Você está a querer tocar no ungido do Senhor? A dizer que os pastores é que são os ungidos do Senhor. E nós não encontramos isso nas Escrituras. Nós encontramos, pelo contrário, que todos os crentes são ungidos do Senhor. Todos os crentes são ungidos do Senhor. Outro aspecto interessante, também associado a isto, é que, associado a toda esta questão do questionamento, toda esta questão de... como é que eu posso dizer, de repreensão, é que nós encontramos, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos do Novo Testamento o quê? Quando um apóstolo falhava, inclusive o outro apóstolo ia lá e repreendeu. Inclusive nós temos aquele caso em que Paulo repreendeu Pedro publicamente porque Pedro estava a ser hipócrita. E estamos a falar nos apóstolos. Epá, o quê? Um apóstolo ser repreendido? Sim! Sim! O que é que nós depois vamos encontrar quando Paulo e Barnabé vão pregar aos irmãos de Bereia e estão-lhes a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O que é que o livro de Atos nos relata? De que os irmãos de Bereia, os bereanos, foram tidos em mais alta estima porque eles pegaram em toda aquela mensagem que Paulo lhes estava a transmitir e foram conferir tudo nas Sagradas Escrituras para ver se batia uma coisa com a outra e para ver se aquela palavra que o apóstolo Paulo estava a pregar era conforme as Sagradas Escrituras. Então, amados irmãos, toda a palavra pregada neste e em qualquer outro púlpito pode e deve ser avaliada, pesada, filtrada pelo filtro das Sagradas Escrituras. Ninguém está fora de crítica ou repreensão ou admoestação. Ninguém. Por exemplo, outro aspecto interessante. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 19, é citado algo muito interessante em relação à repreensão e à demonstração de líderes, inclusive. O que é que diz? Não aceiteis acusação contra um presbítero, e presbítero é sinónimo de, segundo as Sagradas Escrituras, é sinónimo de pastor, de pregador, ou neste caso, não, em particular de pastor, um líder espiritual de uma congregação.
não aceiteis acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Este era o requisito para quando era necessário admoestar, chamar a atenção um líder religioso. E eu pergunto, quantas testemunhas eram necessárias para trazer uma acusação, uma repreensão contra qualquer outro irmão? 2 ou 3 testemunhas. Era exatamente o mesmo número de testemunhas que era necessário trazer para qualquer outro irmão que era necessário para se trazer uma acusação, passa a expressão, uma repreensão, uma admoestação em relação a um líder. Então, as Escrituras colocam-nos a todos em pé de igualdade, irmãos. Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós somos ungidos do Senhor. E sobre todos nós há necessidade de respeito. E, por sua vez, quando falhamos, podemos e devemos ser admoestados. E, se necessário, inclusive, repreendidos. Mas, por isso, novamente é que eu digo que depois vêm pessoas que mal recebem alguma crítica e, na minha ótica, a tentar intimidar as outras pessoas, viram-se e dizem, não toqueis nos ungidos do Senhor. Mal existe alguma crítica, quando muitas vezes há crítica. Há mau comportamento, muitas vezes, por parte da liderança. Mas, novamente, o objetivo principal era que, há uma também, se alguma vez algum líder, algum pastor, algum profeta, algum apóstolo, ou quem quer que seja, tente usar essa passagem contra vocês, os irmãos deveriam responder, então o irmão não ouse tocar em mim. Porque eu sou um ungido do Senhor. Porque todos nós somos os ungidos do Senhor. E é isso que eu gostava, essa era uma das verdades bíblicas. Novamente eu digo, isto não é uma nova revelação. Isto não é uma nova ideia que veio da minha cabeça ou passagens fora do contexto. É simplesmente voltar a relembrar passagens das Escrituras que estão aqui e que, se os irmãos forem analisar, e têm toda a responsabilidade de irem biblicamente analisar, e vão ver, biblicamente, todo cristão é ungido do Senhor. Não há mais, digamos assim, escalas diferentes, porque todos, tal como antes era exclusivo aos sacerdotes para irem à presença de Deus, em prol do povo, todos nós agora podemos ir à presença de Deus em nossa prole ou em prole dos outros. Então todos nós, e algo que não é recuperado há 501 anos, não é? Sendo nós comemorada a Reforma Protestante, não é? Que já comemoramos da Reforma Protestante, foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Que quer dizer o quê? Que todo crente pode ir diretamente a Deus sem precisar de um intermediário. Que todo crente pode ler as Escrituras e deve ler as Escrituras sem precisar que esteja outra pessoa a lhe dizer, ao lado dela, a dizer o que é que ela tem ou não tem que acreditar em relação às Escrituras, ou qual é que então é a forma de interpretar, única forma de interpretar, digamos assim. Então, pergunta, quem são os ungidos do Senhor? Somos todos nós. Amém? Amém. Vamos então relembrar, tal como os nossos irmãos para quem João se dirigia, todos nós que somos cristãos somos ungidos do Senhor e temos conhecimento da parte do Senhor através da sua palavra, pelo seu Santo Espírito que em nós habita. Isto é o que nos relembra e começa assim o versículo do número 20, versículo do número 21. E diz o seguinte: eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. João afirma que não escrevia aos seus ouvintes, não é? Que não escrevia a estes irmãos que receberam a carta e não nos escreve a nós, por eles serem ignorantes, não é? Por eles não serem desconhecedores, por eles serem pessoas de pouca instrução no tocante à palavra. Mas ele diz, mas antes por eles serem conhecedores das verdades bíblicas. E certo disso ele realça que eles eram conhecedores e conscientes e capazes de distinguir entre a verdade de Deus e as mentiras. E assim tem de ser, amados. O objetivo do Senhor Jesus
E como tal, a missão de todo e qualquer pastor deve ser que as ovelhas de Cristo sejam conhecedoras da palavra de Deus. E que as ovelhas de Cristo sejam hábeis, por meio do seu Santo Espírito, de forma a não serem enganadas ou enganados por qualquer vento de doutrina. O que é que nos diz João 14:16? O que é que o Senhor Jesus nos deixou escrito em João 14:16? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco. E diz logo, já agora, se puderes meter a passagem a seguir. E o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Todos, então, somos detentores do Espírito Santo de Deus. Todos nós somos, redundantemente repito, todos nós somos ungidos de Deus. E, por sua vez, Efésios 4:14, o que é que diz? Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela astúcia na invenção do erro. Então, o motivo pelo qual o Senhor Jesus disse que nos ia enviar o seu Santo Espírito, era para Ele estar conosco, para Ele estar em nós, para, como as Escrituras nos dizem, para nos ensinar, para que o Espírito nos ensinasse e nos relembrasse de todas as coisas que o Senhor Jesus nos tinha falado, ou todas as coisas que o Senhor Jesus nos tinha falado, e depois para que nós não fôssemos como que criancinhas. Que ora, se a gente fala no Pai Natal, eles acreditam no Pai Natal. Mas um cristão maduro não pode acreditar no Pai Natal, se me permitem esta expressão. Um cristão maduro não pode se deixar levar por cada nova tendência, nova moda, nova afirmação mirabolante, inclusive que não procedem das Sagradas Escrituras. Cada um de nós tem que ter, como eu disse, os olhos bem atentos e os ouvidos aguçados para conseguir atentar sobre tudo e reter só o bem. Quando há bem para se reter, e quando não há bem para se reter, descartar na totalidade. Então, a responsabilidade de cada cristão é estar preparado para não ser engodado ao erro ou à intimidação de homens mal intencionados e de mau caráter. Infelizmente, ainda hoje na escola bíblica dominical, nós falávamos desta realidade de que muitas vezes nós vemos, lugares com o nome de igreja, mas o que lá é pregado não é a palavra de Deus. O que lá é pregado, ensinado, e muitas vezes as pessoas que lá estão por intimidação, são ensinadas de uma forma contrária à palavra de Deus. Novamente, muitas vezes até com justificação de não, isto foi Deus que falou diretamente comigo. Deus falou diretamente comigo, a palavra para esta nova geração é que, beber um copo de água às 5 da manhã é pecado. E isto parece a coisa mais absurda do mundo, mas há pessoas que estão lá, amém, é a palavra de Deus. Então nós, como cristãos, devemos buscar a maturidade para saber ouvir, filtrar e só reter o que é bom, mesmo que seja eu a falar algo assim. Tal como Paulo diz, mesmo que seja eu ou um de nós, ou venha um anjo do céu trazer uma nova revelação e trazer um outro evangelho, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Não é para se dar crédito. Imaginem, Paulo disse, mesmo que venha um anjo do céu pregar um novo evangelho. O que mais não falta são religiões por aí, ou líderes religiosos, ditos cristãos, a dizerem, não, um anjo do céu veio-me dizer que isto afinal está tudo errado, afinal é para a gente fazer assim, e assado, e aquilo outro. A gente, com rapidez, muitas vezes as pessoas descartam a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, inerrante e verdadeira, e seguem
a vontade e os ensinos de homens, muitas vezes mal intencionados, outras vezes mesmo loucos. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Então, uma marca evidente naquela altura, tal como agora e sempre, de alguém que é mentiroso e agia segundo o espírito do erro, segundo palavras de Satanás, era a negação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Quem negasse que Jesus era o Cristo, e o que é que quer dizer Cristo? Ungido de Deus, esse era o quê? Um anticristo. Lembram-se a pregação de há 2 semanas, ou a última pregação que falámos sobre esta série? O que é que significa mesmo anticristo? Alguém que se coloca ou contra ou no lugar de Cristo. Então, todo aquele que se coloca contra ou se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. Então, logo todos os sistemas religiosos que negam Jesus como sendo o Cristo, que negam a divindade de Jesus, estão a colocar-se em negação do próprio Deus e a negar o Pai. Por último, versículo 23, portanto, todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então é impossível alguém ser cristão sem Cristo. É impossível qualquer sistema religioso se denominar cristão, mas falar e pregar contra Cristo e a pessoa de Cristo, e contra a divindade de Cristo e a supremacia de Cristo. E o absoluto motivo pelo qual nós devemos estar aqui esta manhã com alegria nos nossos corações e louvor nas nossas bocas é Cristo e aquilo que Cristo fez por nós. A obra completa do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que negam isso não podem ser considerados cristãos. É impossível alguém ser salvo sem ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É impossível o Pai aceitar alguém sem ser por meio do Filho, sem ser alguém selado pelo seu Espírito Santo. Por isso é que não há mais nenhum sistema religioso verdadeiro e passível de trazer salvação. Não há mais nenhum caminho não há mais nenhum caminho para Deus, ou um caminho para a salvação, além do Senhor Jesus Cristo. Não se engane, nem se deixe enganar. O que é que Jesus afirmou em João 14:6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso. E a gente tem que escolher. Ou vamos escolher acreditar em Jesus, ou vamos escolher acreditar em nós e nas nossas ideias, ou em qualquer outro homem. É uma decisão que temos que tomar. Ou nós acreditamos em Jesus e naquilo que Jesus diz e nesta exclusividade que Jesus afirma, e é nisso que nós colocamos a nossa fé, ou nós escolhemos acreditar em qualquer outra coisa. Podemos acreditar em unicórnios cor-de-rosas invisíveis. Isso é o nome de uma religião. A religião do unicórnio cor-de-rosa invisível. Porque a partir do momento, e lembro-me desta frase, quando alguém rejeita Cristo e rejeita Deus, não é que ele não acredita em nada. Muitas vezes ele passa a acreditar em tudo. Porque depois fica completamente ao critério e às vezes ao dia da semana daquela pessoa. Não há qualquer tipo de sistema, não há base, não há sustentação, não há rocha onde a gente se possa colocar.
como eu creio que ainda foi mesmo na última pregação, eu chamei a atenção de que um grande escritor ateu, militante, proeminente do século XXI, Richard Dawkins, ele é biólogo, se não estou em erro, ele leciona na Universidade de Oxford, ele é um grande escritor a favor do ateísmo. É das pessoas mais populares que dá palestras, escreve livros e gasta tempo e recursos da sua vida a tentar convencer as pessoas que Deus não existe. E ele recentemente comentou que ele via com olhos de preocupação os efeitos morais aqui no Ocidente, estamos a falar aqui nestes países mais desenvolvidos, que a ausência do cristianismo na vida das pessoas estava a fazer. A forma como literalmente não é isto, cada vez mais se torna um mundo do cão como cão, como muitas vezes se costuma dizer. Como está a virar cada vez mais uma sociedade decadente, em que é ridículo que no nosso país se defenda Sistema Nacional de Saúde para cães e para gatos. Isto é verdade. Há partidos a tentarem defender Sistema Nacional de Saúde para cães e gatos, para que haja um sistema que os gatos sejam subsidiados a ir ao veterinário pelos nossos impostos. E por um outro lado temos pessoas nos corredores dos hospitais a morrerem abandonados pelos familiares. As mesmas pessoas, se for preciso, que todos os dias acordam às 5 da manhã para ir passear o cão e não fazem uma visita por ano à mãe ou ao pai. Estamos a virar esta sociedade assim, desta inversão de valores. Jesus é que afirmou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não sou eu que falo, não sou eu que tenho qualquer autoridade para o dizer, mas apenas proclamo na autoridade de Jesus, que só Ele salva. Logo, amados, quem são os ungidos do Senhor? Todos nós. Um irmão pode questionar um pastor? Pode e deve. Alguém pode ser salvo sem ser crente no Senhor Jesus Cristo? A palavra nos ensina que não. Agora, aquilo que nós vamos fazer com a palavra de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nesse sentido, eu convidava aos ungidos do Senhor a então fazerem-se participantes da mesa do Senhor esta manhã.